Quero que fique com isso. Joey, eu sou uma freira. Se ficar bonito em você, Deus diria que está tudo bem, não diria? Vou colocá-lo na doação de roupas para a África. Nossa. Com um bandido. Eu acho que eu vou vomitar. Não! Irmã, eu sou católico. Eu não sou sua irmã. Estou bêbada e você está em cima de mim. Olá, pessoal! Hoje recapitularemos o filme Redenção de 2013. Vamos para mais um resumo. A história começa nas ruas de Londres, onde alguns criminosos estão atacando pessoas em situação de rua. Depois de roubar o dinheiro entorpecente dessas pessoas, um dos agressores tenta abusar de uma mulher. Nesse momento, um homem chamado Joey Jones entra em cena e parte para cima dos criminosos, tentando dar um tempo para que sua amiga consiga fugir. Só que ele está completamente bêbado e por isso não consegue reagir direito, sendo facilmente dominado pelos agressores. Mesmo tentando resistir, ele acaba apanhando várias vezes, sofrendo ferimentos graves. Mesmo no meio do caos, ele dá um jeito de fugir e acaba se escondendo em um apartamento vazio, cujo dono está fora viajando. Já lá dentro, ele começa a vasculhar o lugar, encontra uma garrafa de bebida e depois de passar mal e vomitar no banheiro, decide tomar um banho e cortar o cabelo, tentando ao menos se recompor minimamente. Ao mesmo tempo, um dos criminosos aparece de surpresa e encurrala Isabel, amiga de Joey, com uma faca em mãos, deixando claro que ela também está em perigo. Depois de se arrumar e colocar uma boina para esconder os machucados no rosto, Joey continua explorando o apartamento e encontra algumas moedas. Nesse momento, o telefone do local recebe uma ligação e uma mensagem automática começa a tocar. Assim, ele descobre que o dono do apartamento se chama Damon, um fotógrafo bem-sucedido que está fora da cidade e só deve voltar depois de vários meses. Aproveitando a situação, Joey continua mexendo nas coisas do apartamento e acaba encontrando o cartão de crédito com a senha anotada. Sem pensar muito, ele vai até um caixa eletrônico, saca dinheiro e usa parte dele para comprar comida. Logo depois, volta a beber e acaba se envolvendo em uma discussão com um casal na rua. O namorado da mulher entra na briga e nesse momento, Joey começa a ter flashes do seu passado na guerra. É aí que descobrimos que ele já foi um soldado das forças especiais, mas desertou depois de passar por experiências extremamente traumáticas durante o serviço. Para fugir de um julgamento militar, ele decidiu viver nas ruas, tentando escapar das lembranças e da culpa que carrega. Mais tarde, ele resolve procurar Isabel. Durante essa busca, acaba se encontrando com uma freira chamada Cristina, que cuida de um refeitório voltado para pessoas necessitadas. Ela reconhece Joey e estranha suas roupas, suspeitando que ele possa ter roubado. Ele responde dizendo que apenas teve sorte e entrega a ela um maço de dinheiro, informando que foi Deus quem colocou aquilo em seu caminho e que ela pode usar como achar melhor. Irmãs da Redenção. 20, 40, 60, 20, 40, 60, 500 libras. Na manhã seguinte, Cristina comenta com a madre supervisora que recebeu 500 libras de um homem em situação de rua, mas não sabe se deveria aceitar. Ela também comenta que ouviu falar que ele é um ex-soldado, que durante o tempo no Afeganistão acabou tirando muitas vidas. A superiora responde que isso faz parte da função de um soldado e que isso não significa que ele seja um criminoso. Para ela, uma doação continua sendo uma doação e no fim das contas, se o dinheiro for parar nas mãos da polícia, provavelmente seriam eles mesmos que acabariam gastando. Como Cristina quer muito ir à apresentação de despedida de uma bailarina famosa, ela usa o dinheiro para comprar um ingresso, mas descobre que todos já foram vendidos. A única opção restante é um camarote, que custa exatamente as mesmas 500 libras que ela recebeu. Enquanto isso, Joey acorda assustado depois de ter um pesadelo com lembranças da guerra. Ele começa a ter alucinações, vendo beija-flores voando pelo quarto. Em seguida, imagina um corpo pendurado despencando do teto. Em pânico, ele pega uma arma e começa a atirar nos pássaros, mas logo fica evidente que tudo aquilo não passa de visões causadas pelo trauma que ele viveu no Afeganistão. Algumas horas depois, ele decide procurar Cristina novamente, dessa vez para pedir ajuda. Ele precisa de antibióticos para tratar seus ferimentos, já que não pode ir a um hospital por conta de seu histórico militar. Durante a conversa, ele revela que está fugindo de um tribunal militar que fazia parte de uma unidade de elite e que está com 2 costelas quebradas. Uma delas já está infeccionada, e se a infecção piorar e atingir os ossos, ele pode acabar morrendo.
Cristina decide ajudá-lo e comenta que tem tentado conseguir informações sobre Isabel. Joey diz que não se lembra de nada do que aconteceu na noite anterior, e ela relembra que ele apareceu dizendo que teve sorte e que Deus havia lhe dado aquele dinheiro. Ele não dá muita atenção a isso e volta a perguntar sobre a amiga. Cristina explica que Isabel costumava frequentar o refeitório para se alimentar, mas que já faz um tempo que ela não aparece por lá. Então Joey entrega a ela o endereço do apartamento e pede que, caso Isabel apareça, ela repasse essa informação. Decidida a mudar de vida, ele começa a abandonar seus vícios e passa a seguir o tratamento com os medicamentos. Usando o carro do dono do apartamento, ele sai pela cidade colando cartazes na tentativa de encontrar Isabel. Alguns dias depois, ele recebe uma mensagem dela dizendo que está bem e pedindo para que ele pare de procurá-la, pois não quer causar problemas. Ela explica que decidiu trabalhar com aqueles criminosos por um tempo, apenas até conseguir juntar algum dinheiro. Também agradece por ele ter cuidado dela e promete que entrará em contato quando voltar para Londres. Mas logo em seguida, a verdade vem à tona. Isabel, na realidade, foi sequestrada por uma rede de tráfico humano. Dias depois, Joey recebe a visita inesperada de vizinhos do verdadeiro dono do apartamento. Para evitar problemas, ele mente dizendo que é um dos namorados de Damon. Eu sou o namorado do Damon. Um deles. Eu sou a Tracy. Joey, o Damon disse para eu ficar aqui nesse verão. E é isso que eu vou fazer. Logo depois, ele segue para seu novo trabalho como cozinheiro, onde rapidamente fica claro que ele não é uma pessoa comum, já que demonstra ter várias habilidades. Em certo momento, um colega pede ajuda com alguns clientes que estão causando confusão e se recusando a sair do restaurante. Eu sinto muito, mas vamos fechar. Joey se aproxima com calma e educação, pedindo que eles se retirem, mas os homens reagem de forma agressiva. Sem motivo aparente, começam a insultá-lo e ainda o provocam, desafiando diretamente para uma briga. É tarde, crianças. Vão perder o trem. Você tá achando que você é quem, malandro? Só que, diferente do que esperavam, ele reage com extrema rapidez e, com movimentos precisos, consegue neutralizar todos eles sem muita dificuldade. O dono do restaurante presencia toda a cena e fica impressionado com a forma como Joey lidou com a situação. Sem perder tempo, ele decide levá-lo até seu superior, um homem influente dentro do submundo do crime em Londres. Esse líder se chama Joey, alguém profundamente envolvido em diversas atividades ilegais, incluindo o tráfico de pessoas. Durante a conversa, eles comentam que não é fácil encontrar jovens dispostos a matar, e que o passado militar de Joey pode ser extremamente útil para os negócios. Eles deixam claro que o trabalho não é convencional, mas que o dinheiro é alto. A partir daí, ele passa a trabalhar diretamente com um parceiro conhecido apenas pelo apelido de Macaco. Nas cenas seguintes, acompanhamos Joey executando várias tarefas para a organização criminosa. Ele agride membros de grupos rivais para impor respeito, participa de sessões de tortura para obter informações, e também se envolve no transporte e distribuição de substâncias ilegais. Acelera aí, cara. Sai fincado. Mesmo mergulhado nesse ambiente violento, ele começa a usar parte do dinheiro que ganha para ajudar outras pessoas. Com isso, ele passa a enviar comida regularmente para o refeitório comunitário, o que faz com que muitos moradores de rua passem a chamá-lo de Anjo Louco, já que ninguém entende exatamente de onde vem aquela ajuda. Algum tempo depois, ele reencontra sua ex-companheira dentro de um supermercado. É nesse momento que descobrimos que os dois têm uma filha juntos. Ao vê-lo bem vestido e aparentemente em uma situação melhor, ela o confronta, dizendo que está sobrevivendo com apenas 25 libras por semana. Desde que perdeu o emprego, ela revela que tem recorrido à prostituição para conseguir pagar o aluguel. Em meio ao desespero, ela começa a derrubar produtos das prateleiras. Joey, percebendo o estado emocional dela, abraça para tentar acalmá-la, entrega um maço de dinheiro e promete continuar ajudando no que for possível. Mais tarde, já durante a noite, Cristina recebe um belo vestido vermelho acompanhado de um convite feito por Joey. Ela decide ir até o encontro dele e, ao chegar, agradece pela ajuda que ele tem enviado, dizendo que ele não precisa fazer esse tipo de coisa por ela. Joey pede que ela se sente. Ele explica que está acostumado a ajudar pessoas necessitadas, mas que agora sente vontade de retribuir de alguma forma. Então, Cristina revela o verdadeiro motivo de ter aceitado o convite. Ela tem notícias sobre Isabel. Ela conta que encontraram o corpo de uma jovem e que, por meio de um contato dentro da polícia, conseguiu acesso a algumas fotos. O corpo de Isabel foi encontrado na margem de um rio e eles precisam confirmar a identidade. Cristina explica que a polícia acredita que a garota foi morta por um cliente e tenta tranquilizá-lo, dizendo que as autoridades vão cuidar do caso. Mas ele responde de forma direta e fria: a polícia não vai fazer nada, nem sequer se importar. Tomado pela raiva, ele joga a mesa no chão. A freira reage imediatamente, o repreende e o chama de hipócrita. Ela revela que investigou o tipo de trabalho que ele vem fazendo para o chefe chinês e descobriu que ele está envolvido com o tráfico de substâncias ilegais. Em seguida, diz que a autópsia de Isabel mostrou que ela estava sob efeito de substâncias no momento da
da morte. Ou seja, de certa forma, ele também está ligado ao que aconteceu com ela. Depois que ele se acalma um pouco, Cristina segura a mão dele e relembra que, meses antes, quando ele ainda estava perdido e sob o efeito de álcool, deu a ela um maço de dinheiro. Dinheiro esse que ela acabou gastando completamente. Desde então, ela diz que não consegue mais dormir em paz. Chegou até entrar em contato com sua irmã em Varsóvia, que vendeu alguns pertences que ela havia deixado lá. Em seguida, Cristina tira 500 libras e devolve o dinheiro para ele, pedindo desculpas. John diz que ela não precisa fazer isso, mas ela insiste, dizendo que sente muito pelo que aconteceu com Isabel. Ela reconhece que ele se importava com a garota, mas agora precisa pensar em outras jovens que ainda podem ser salvas e fazer a coisa certa. Ela explica que aquele dinheiro é limpo, honesto, e que ele deveria usar isso como uma chance de começar uma nova vida. Quando Cristina vai embora, Joey corre atrás dela. Quero que fique com isso. Joey, eu sou uma freira. Vou colocá-lo na doação de roupas para a África. Logo depois, vemos novamente aqueles criminosos atacando moradores de rua para roubar seus pertences. Dessa vez, porém, Joey aparece e pergunta se eles se lembram dele. Os homens sacam as facas, mas a luta termina em poucos segundos. Joey quebra o braço de um deles, força um homem a ingerir uma quantidade excessiva de substâncias e o elimina com um chute. O último sobrevivente é interrogado sobre Isabel. Ele deixa claro que, se não responder, pode acabar sendo morto de uma forma simples e cruel, até mesmo com uma colher. Assustado, o criminoso revela que existe um cliente que costumava contratar Isabel com frequência. Um homem violento que sempre agredia e vivia perguntando por ela. Um dia, esse homem passou dos limites. Eles evitam revelar nomes para manter o anonimato, mas descrevem um suspeito. Alguém com cerca de 30 anos e com uma cicatriz no rosto. É tudo o que ele sabe. Antes de sair, Joey deixa o homem consciente e pede aos moradores de rua que o avisem caso aqueles criminosos voltem a incomodá-los. Em seguida, ainda joga dinheiro para que eles possam comprar comida. Algumas horas depois, Cristina recebe uma carta de Joey dizendo que conseguiu informações sobre o possível assassino de Isabel. Junto da carta, há também o convite para uma exposição privada de fotografias. Quando ela comparece ao evento, Joey percebe que ela está usando o vestido que ele havia dado anteriormente. Ele comenta que ela está bonita, e Cristina responde que só aceitou ir por causa das informações sobre Isabel, e que decidiu usar o vestido porque é a única roupa apropriada que possui. Em seguida, ele aproveita o momento para descrever o assassino de Isabel com o máximo de detalhes que possui, e pede que ela leve essas informações até a polícia, deixando claro que, por enquanto, aquilo é tudo que conseguiu descobrir. Ao deixarem um evento, Cristina comenta que usou o dinheiro que recebeu para comprar um ingresso para a despedida de uma bailarina famosa, alguém que ela admira desde a infância. Ela comenta que a mulher já tem 42 anos e mesmo assim continua se apresentando. Diz que sempre sonhou em ser como ela. Já animada pela bebida, Cristina tenta copiar um dos movimentos da bailarina, mas se desequilibra e quase vai ao chão. Joey rapidamente a segura, evitando que ela se machuque. Ainda ali, ela pergunta se ele continua envolvido com o crime. Ele responde que ainda precisa resolver algumas pendências, mas garante que, quando o verão terminar, pretende abandonar completamente aquela vida. Também menciona que o verdadeiro dono do apartamento deve voltar no dia 1º de outubro. Cristina comenta que tudo aquilo parece ser obra do destino. Ela tenta se equilibrar novamente, mas quase cai outra vez, sendo amparada por Joey mais uma vez. Eu estou bem. Irmã, eu sou católico. Eu não sou sua irmã. Estou bêbada e você está em cima de mim. Mas logo recua, começando a repetir mentalmente a descrição do homem que matou Isabel, como se tentasse se manter focada. Na manhã seguinte, Joey está prestes a entrar no carro quando é interrompido pela vizinha, Tracy. Ela observa que ele está muito diferente e comenta que o terno preto ficou perfeito nele. Em seguida, faz uma pergunta direta e inesperada. Você é exclusivamente gay? Recentemente, eu me sinto atraído por freiras. Nossa. Mais tarde, ele vai até um restaurante para cobrar um dinheiro em nome da organização criminosa. O dono do local se recusa a pagar, dizendo que o Sr. Choi só faz negócios com chineses. Ele ainda ironiza, dizendo que, se Joey realmente representa a organização, deveria avisar o chefe que ele vai enviar um cheque. Joey responde que pretende levar o dinheiro ali mesmo. O dono tenta impedir, mas acaba sendo rapidamente dominado. Os filhos dele tentam ajudar, mas também são derrubados com facilidade. Em um último ato desesperado, o dono pega uma faca e tenta atacá-lo, mas novamente é com
contido. Em um momento de raiva intensa, Joey chega a considerar acabar com a vida do homem, mas no fim decide poupá-lo. Quando já está saindo do local, um dos filhos do dono pega uma arma e exige que ele devolva o dinheiro. Joey se vira rapidamente e atira no braço do rapaz, incapacitando-o sem matá-lo. Esse incidente acaba chamando a atenção da polícia. Depois de investigarem o ocorrido, os oficiais vão até Cristina para perguntar sobre o paradeiro de Joey. Quando ele aparece, ela conta que precisou mentir para protegê-lo. Joey pergunta sobre o contato policial dela e Cristina responde que os agentes riram quando ela descreveu o assassino de Isabel. Disseram que as informações eram vagas demais e que não valia a pena investigar, já que se tratava de uma mulher da vida. Para eles, seria mais produtivo investigar o próprio Joey. Diante disso, ele afirma de forma direta que às vezes a justiça precisa ser feita pelas próprias mãos. Os dois entram no carro e durante o trajeto, Cristina pergunta sobre o que aconteceu no evento. Joey comenta que ela havia pedido um beijo e que ele simplesmente fez o que ela pediu naquele momento. Ela demonstra insegurança, dizendo que não entende por que ele quis beijá-la. Ele responde de forma simples e sincera, porque ela é bonita e ele quis. Então Cristina revela algo que nunca contou a ninguém. Ela explica que, quando era mais nova, seu pai a obrigava a praticar ginástica, mesmo ela sonhando em ser bailarina. Ele nunca permitiu que ela seguisse esse caminho. Para piorar, o treinador abusou dela 17 vezes quando ela tinha apenas 10 anos. Um dia, ela não suportou mais e na 18ª reagiu, acabando por tirar a vida dele. Durante muito tempo, acreditou que estava condenada ao inferno por causa disso, mas por ainda ser criança, em vez de ser enviada para a prisão, foi levada para um convento. Desde então, nunca mais havia compartilhado essa história com ninguém. Após ouvir tudo isso, Joey pede que ela pare o carro e diz que ele mesmo vai assumir a direção. Quando chegam ao destino, ele se despede e pede que ela tenha cuidado. Enquanto isso, Cristina conversa com sua superiora e revela que pretende ir para a África do Sul, mas especificamente para a Serra Leoa, onde deseja continuar seu trabalho missionário. Ela explica que esse sempre foi seu plano de vida. Quando questionada sobre o motivo, admite que Londres tem distrações demais e que pretende partir depois do dia 1º de outubro. Voltando para Joey, ele decide procurar seu chefe e diz que precisa de informações sobre um cliente específico. O homem responde que não possui esses dados, mas o encaminha até alguém que pode ajudar, a verdadeira líder da organização. É então que descobrimos que a chefe é uma mulher conhecida como Madame Choi. Joey explica que clientes violentos acabam sendo um problema para os negócios, já que chamam muita atenção indesejada. Madame concorda, dizendo que eles evitam lidar com esse tipo de pessoa sempre que possível. Joey descreve o homem que está procurando, alguém com cerca de 30 anos, comportamento agressivo e uma cicatriz sobre o olho. Madame diz que conhece esse homem e acrescenta que ele costuma usar roupas caras. Quando Joey pede o nome, ela impõe uma condição, só vai revelar essa informação se ele aceitar fazer um favor em troca, um trabalho que ninguém mais teve coragem de aceitar. Mesmo desconfiado, Joey concorda, mas logo percebe a gravidade da situação. A tarefa envolve transportar pessoas escravizadas e refugiados, sendo responsável por organizar e contar homens e mulheres durante todo o trajeto. Enquanto isso, vemos o alvo de Joey agredindo brutalmente uma das garotas, deixando claro o tipo de pessoa violenta que ele é. Ao mesmo tempo, uma funcionária da organização da Madame revista as roupas de Max e aproveita para furtar um convite exclusivo. Depois de cumprir a tarefa de levar o grupo até o local combinado, Joey recebe sua recompensa, um maço de dinheiro. Junto com ele, também recebe uma carta que havia sido roubada pela funcionária de Choi. Essa carta, na verdade, é o convite direcionado a investidores para participarem da despedida de uma bailarina famosa. O evento acontecerá no terraço no dia 1º de outubro às 19h30. Quando finalmente chega o grande dia, Joey procura Cristina e pede que ela o ajude a tirar algumas fotos. Ele explica que quer enviar essas imagens para sua filha de 9 anos como uma forma de deixar uma lembrança. Ele quer que a menina acredite que o pai é uma boa pessoa. Não vai vê-la? Não creio que eu vá ficar assim por muito tempo. Por que não ficaria assim? Só tire as fotos. Enquanto os dois estão tomando café, Cristina revela que vai viajar para a África no dia seguinte. Chega. Finalmente uma risada. Mesmo assim, antes de partir, ela diz que gostaria de passar um tempo a sós com ele. Então será o fim da minha aventura louca, Joey. E eu resolvi que quero terminá-la com você.
Mais tarde, enquanto estão fazendo coisas de adultos no apartamento, o verdadeiro dono do lugar aparece inesperadamente e percebe que a porta está trancada. Desconfiado, ele olha por um pequeno buraco e vê os dois colocando as roupas e saindo apressado pelos fundos, sem que ele consiga impedir. Depois disso, ao saírem, Joey sugere que os dois fujam juntos para qualquer lugar do mundo, dizendo que tem dinheiro suficiente para recomeçarem longe dali. Mas Cristina o interrompe e afirma que, antes de qualquer coisa, ele precisa se afastar definitivamente do mundo do crime. Em seguida, ela o beija e pede que ele vá com ela à despedida da bailarina. Ela conseguiu um camarote para os dois e o evento acontecerá naquela noite às 19 horas. Algumas horas antes da apresentação, Joey decide visitar a casa de sua ex-companheira. Ele leva consigo uma bolsa cheia de dinheiro e, ao chegar, quem abre a porta é sua filha. Ele entrega a ela a foto em que aparece bem vestido e segura a mão da menina por alguns instantes. Logo depois, a mãe surge e Joey decide ir embora. Assim que ele sai, ela abre a bolsa e se depara com todo o dinheiro que ele deixou. Faltando cerca de 20 minutos para o início do espetáculo, Cristina está esperando por ele na entrada, mas quando restam apenas 5 minutos, ela acaba entrando sozinha no camarote, acreditando que Joey não vai aparecer. Enquanto isso, Joey sobe pelo elevador até o terraço onde o evento está acontecendo. Ele começa a procurar pelo homem que está caçando e logo o identifica pela cicatriz no olho. Se aproxima com calma, de maneira aparentemente amigável, e pede que ele o acompanhe para conversar em particular. Vem lá de baixo. Quem é você? Deixa eu pensar. Quero que você sinta como é estar lá embaixo. Enquanto tenta fugir do local, as câmeras de segurança acabam revelando sua verdadeira identidade. A polícia descobre que ele é Joseph Smith, um ex-soldado das forças especiais que desertou do exército e que estava desaparecido há bastante tempo. Ao sair do evento, Cristina encontra Joey caído na calçada. Ela o cobre com seu cachecol e permanece ao lado dele por várias horas até que ele finalmente desperta. Quando acorda, ele se abre com ela e confessa que, quando está sóbrio, acaba machucando as pessoas ao seu redor. Ele se tornou uma máquina de matar. Por isso, ele bebe, para enfraquecer aquilo que o exército o transformou. Ele diz que finalmente terminou tudo o que precisava fazer. Nesse momento, começa a ter novas alucinações com beija-flores e pergunta se Cristina também consegue vê-los. Ele explica que viu exatamente as mesmas coisas naquele dia no Afeganistão. Segundo ele, drones de vigilância registravam tudo. O inimigo havia matado 5 de seus companheiros e ele decidiu matar 5 também. Ele conta que pegou os primeiros 5 que encontrou pelo caminho, matou o pai de uma família e o deixou pendurado no teto. Depois disso, só havia gritos e tiro por todos os lados. Foi nesse instante que percebeu o quão brutal e desumano havia se tornado. Desde então, o álcool se tornou sua forma de anestesiar a dor e os traumas, a única maneira que encontrou de não ferir mais ninguém. Na manhã seguinte, quando Cristina está prestes a deixar o convento, uma das irmãs entrega a ela uma carta deixada por Joey. Dentro do envelope estão as fotos que ela tirou dele no café, justamente no momento em que conseguiu fazê-lo sorrir. Na carta, ele agradece pelas fotos e explica que devolveu ao dono do apartamento todo o dinheiro que havia retirado, acrescentando ainda um valor extra pelo tempo que permaneceu ali. Também deixou uma quantia para o refeitório, com o objetivo de ajudar os mais necessitados. Além disso, ele conta que enviou informações sobre os traficantes para a polícia e que eliminou um homem cruel da cidade. Ele reconhece que isso não o transforma em uma boa pessoa, mas afirma que tentou fazer o que era certo. Agora, ele decidiu voltar a viver nas ruas, acreditando que essa é a melhor forma de não causar mais problemas a ninguém. Ele diz que, durante aquele verão, conseguiu se sentir vivo novamente e que foi muito importante ter conhecido Cristina. Por fim, deseja boa sorte na viagem dela. Nas cenas finais, vemos as forças especiais se organizando e planejando uma estratégia para capturá-lo. A moral da história nos mostra que fugir do passado não apaga as consequências e que tentar fazer o certo, mesmo depois de muitos erros, ainda tem valor, mas sempre cobra um preço. Dito isso, minha nota para o filme é 9 de 10. E galera, de 0 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like, principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.